Agora, fazer o seguinte, não é que eu quero acabar com a sua alegria. Tá. Você gostou desse tapete? Eu gostei. Mas assim, você tem que ver se cabe no seu orçamento. Então. Principalmente se você quer colocar ele na sua empresa, você tem que ver lá, será que eu estou vendendo o suficiente para comprar esse tapete? Sim, será que eu posso? Será que eu não vou arrumar uma dívida de comprar um tapete bonitão? E, né, e de repente, no seu momento, você pode comprar depois, ou parcelar, ou pagar à vista. Ou se organizar e programar para falar, mês que vem esse tapete é meu. Tá na minha mão, é lindo, eu quero, eu posso e eu tenho condição. Então vamos fazer o seguinte, vamos prestar atenção nesse serviço aqui. Manter as finanças da empresa em ordem é um desafio para muitos empreendedores, especialmente aqueles que começaram o negócio sozinhos e ainda não contam com uma estrutura contábil. Mas você sabia que, ao contrário do que muita gente imagina, é possível sim organizar as contas sem precisar ser um especialista em finanças? Ah, é? Ó, o segredo para estar assim disciplinado, com planejamento, é alguns hábitos simples, tá bom? Como controlar custos, rever gastos e criar uma reserva de emergência para garantir o equilíbrio e a saúde financeira do negócio. Mas como colocar tudo isso em prática, hein, Abi? É o que a gente vai aprender agora. Para nos ensinar como é possível organizar as finanças com eficiência, inteligência e sem ser um especialista, a gente recebe a especialista em finanças, Luciana Equedo, que vai dar receita, então seja bem-vinda, Lu! Muito obrigada, Seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde. Oi, Tudo bem, Ai, Gabi? que gostoso! Eu Que conheço a Lu há tanto elegância. tempo, Abi. A Lu tá Pois muito é. elegante. Ela é maravilhosa. Muito Você falou dela fazer obrigada. receita? Sabia que ela faz receita mesmo? Ah, é, De Lu? doce. Ela faz uns negócios confeiteira. assim, ó. Troca umas receitas aqui com a Gabi. Gente! Da próxima vez que ela vier, a gente tem que planejar dela trazer um negócio pra gente. Um Boa. cookie, um bolo. uns Olha que eu negócios faço assim. bem, hein? Ela faz. Vou trazer. Da próxima vez terá produção própria, Gabi. Combinado. Que Maravilhosa! delícia. Então a gente já está empreendendo aqui, vocês já estão percebendo, né? A gente faz uma lojinha aqui na frente, Lu. lojinha. Ótimo, já monetiza a vinda, gostei. Lu, quando as pessoas montam, né, um empreendimento, né, o seu primeiro negócio, a sua marca, muitas vezes é igual aquele filme, eu mesmo e Irene, né? Só tem uma pessoa para fazer presa. tudo. Exato. Só que nem sempre essa pessoa sabe lidar com administração, com finanças. É possível a gente conseguir se organizar, mesmo começando tudo do zero? Com toda certeza, Abi. E muitas vezes a gente pensa que isso é coisa de quem estudou muito, de quem fez MBAs, cursos de especialização e que é difícil implementar no próprio negócio. Mas eu posso garantir que não é, e isso faz toda a diferença entre ter sucesso ou entrar para as estatísticas de quebra. Lu, toda vez quando a gente fala na palavra reserva de emergência, eu sempre fico pensando assim, o que é essa tal de reserva de emergência e quanto que ela seria que a gente deveria ter para ficar de fato seguro? Sim, tudo depende, Gabi, do seu estilo de vida e do quanto você gasta por mês. Por isso que é tão importante que a gente tenha esse número. Então, se eu sou uma pessoa que tem um emprego estável, se eu sou um funcionário público ou ainda trabalho, né, CLT com carteira assinada, eu tenho ali uma segurança muito maior. Que se eu ficar doente ou se eu tiver que ser desligado, eu vou receber ali uma indenização, vou receber meu fundo de garantia, uma multa. Então, eu posso ter ali 3 meses de reserva de emergência. Agora, para quem é empreendedor, para quem toca a própria empresa sozinho, a gente tem que subir um pouquinho essa régua. Porque se a pessoa que é a eu presa, a empresa de um único ser, de uma única pessoa, se ela não trabalha, ela não terá entradas, não terá dinheiro. Então, é importante que a gente já pense ali em 6 vezes o valor daqueles gastos que não dá para a gente cortar. Algumas coisas a gente corta, né, quando tem uma emergência. Por exemplo, a água, a luz, a internet. Não é possível, que a gente tem que manter de qualquer maneira. É bastante 6 vezes, né? É um dinheirinho bom? Às vezes parece muito, sabe, Gabi? Eu me lembro no meu primeiro emprego, quando meu primeiro chefe me falou isso, eu dei até risada, gente, porque eu mal tinha dinheiro. Eu fazia faculdade ainda, e ou eu comia coxinha, ou eu bebia Coca-Cola, porque fazia as coisas. Apostila, né? Porque Ou também comprava tinha isso. apostila, xerox da apostila, né, pra Abi? ficar mais barato. E parecia tão distante, mas quando a gente incorpora a disciplina, quando a gente coloca ali como meta e como objetivo, isso fica mais fácil. E é muito importante que a gente tenha clareza desse número, porque quando a gente objetiva chegar nele e a gente traça essa meta, quando a gente chega, a gente pode relaxar e partir para o próximo objetivo. Boa. A gente tem aqui
uma lousa Isso. pra gente fazer Vamos umas lá. contas, pra você dar umas dicas. Vamos lá. Então vamos lá. Quando a gente fala em planilha, quando é aquele esquema, né? Todo mundo tem que ter uma planilha, a gente vai aprender também, né? Vai. A questão de tanto o empreendedor quanto a pessoa física. O que a gente tem que ter nessa tal de planilha? O que a gente tem que colocar lá? Gasto com isso, como que é, Lu? Ô, Gabi, um ponto importante é que a gente às vezes pensa que só a planilha funciona, mas um papel em branco, assim, ele é mágico, né? Então eu adoro ter um papel em branco pra gente olhar. Eu gosto sempre de começar olhando assim, quais são os custos fixos para eu manter a minha empresa? Ou seja, o que é que eu gasto só pelo fato da empresa existir? Então, se eu já tenho um contador, eu vou ter que pagar independente de ter vendas ou não. Se eu pago um aluguel, eu vou ter aquele gasto independente de vender ou não. Então, eu trabalho na minha mesa com essa listinha de tudo que eu preciso pagar, tudo aquilo que é fixo. Na sequência, eu gosto de olhar tudo aquilo que são os custos variáveis, que aí ele vai, de fato, né, não é um valor estável, ele vai mudar de acordo com o número de vendas que eu fizer. Eu gosto de olhar sempre isso porque eu já sei, puxa, eu tenho que começar o mês, enquanto eu não chegar nesse valor, eu estou no negativo. E aí eu começo a colocar aqui as minhas entradas. O que entrou, né? Ah, fiz uma venda de um tapete para Gabi. Puxa, e como é que ela vai me pagar? E aí tem um outro segredo que muitas vezes, já aconteceu com vocês, de pagar na loja, você já escolheu, já pegou, tá chegando no caixa e na hora de pagar, a vendedora pergunta assim, quer parcelar? Gente, quando a gente tem alguém fazendo isso, ou se você que está aqui com a gente faz isso, você está ali desencaixando o seu fluxo de caixa. E o que mata uma empresa não é ser lucrativa somente ou dar prejuízo. O que mata uma empresa é desencaixe no fluxo de caixa. Eu vou lá, compro no meu fornecedor, me comprometo a pagar em 20 dias, em 15 dias e de repente parcelo. Então é importante que eu também coloque, puxa, eu paguei em quantas vezes? Quanto que vai entrar nesse mês? Ah, então eu tenho aqui R$1.000 de custo fixo. Vendi um tapete de 1.000, já está coberto? Não, eu tenho que descontar aquilo que é custo variável e tenho que dividir. Quanto que vai entrar nesse mês? E eu gosto de relacionar item a item, tudo que eu for vendendo aqui. E aí eu consigo olhar de uma forma clara. Quanto que eu gastei, quanto que efetivamente entrou e qual que é aqui o meu resultado final. Essa entrada, ela é o valor total do que você tem, por exemplo, um tapete que você deu por R$1.000. Você vai colocar R$1.000 ali, você não vai colocar o lucro. Exatamente. Ainda. Eu vou colocar os R$1.000 aqui e vamos supor que eu tenha comprado aqui, vendi à vista R$1.000, ok? E vamos supor que eu tenha comprado esse tapete por 500. Então, ele vai entrar no meu custo. 500 eu tenho de custo variável e 1.000 foi o que entrou. Então, eu tive 500 de lucro? Não tive. Eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar, de repente, aquele post da internet que eu impulsionei, eu tenho que pagar a conta de luz, a conta de energia, de água, de saneamento. Então, é muito importante que eu tenha essa visão. E um erro comum é só contabilizar os variáveis. E eu esqueço aqui o que eu preciso de básico para sobreviver. O custo fixo, o Prolabore estaria nele? Não. O Prolabore está nele, tem que estar nele. Por quê, Abi? Que é aquele valor que eu me pago. Então, eu vejo um erro também muito comum dos empreendedores, é que não tem um salário. E aí eles vão tirando da empresa. Tá assim, tirando, né, sem... Aleatoriamente. Às vezes tira mais um pouco, eles tiram um tanto. Esse mês precisei pagar tal coisa. Vou no mercado, pega o dinheiro ali da lojinha. Exato. Vi a roupa da Gabi, quero comprar uma igual, vou lá e uso da minha lojinha. Eu não posso. Então, eu tenho que saber quanto que a Luciana ganha para trabalhar na empresa, quanto que eu custo, até para eu comparar. Vale a pena trabalhar na minha empresa ou vale a pena eu trabalhar para outra empresa? E falando em crescimento, né, a Abi sempre fala muito disso. Aquilo que está no nosso coração é porque pode acontecer. Sim. E se eu tiver que contratar alguém quando a minha empresa crescer, qual é a remuneração adequada dessa pessoa? Sim. Aí outro ponto importante é quando eu falo de resultado final, eu jamais deveria distribuir tudo, tirar tudo e mandar para minha conta pessoal. Eu deveria ter uma reserva aqui para reinvestir na própria empresa, para essa empresa poder passar pela sazonalidade, pela dificuldade, para que eu possa ampliar de Crescer repente mesmo, o estoque.
crescer, Gabi. Investir, como você disse, em publicidade, né? Eu fiquei com uma Exato. dúvida sobre os Contratação. custos variáveis. O que Sim. dá outros exemplos pra gente de o que Claro. seriam custos variáveis? Por exemplo, lá no meu escritório eu adoro servir café com bolo, né? Adoro. Todo mundo que vai lá, eu sirvo um bolinho. Precisamos ir lá então. Precisa. Não fica mais legal Fica. falar de finanças assim? Aham. Mas, por exemplo, eu só compro aquilo de acordo com as pessoas que eu atendo. Aham. Então, eu não consigo dizer legal. se eu gasto R$10 por mês ou se eu gasto 1.000. Depende do volume de pessoas que eu atendo. Aham. Então, eu preciso controlá-los, mas eu não consigo dizer claramente aqui qual é o valor. Aham. Insumos, né? Então, por exemplo, copinhos descartáveis, pratinhos descartáveis, isso pode entrar aqui. Até mesmo ar-condicionado, né, Gabi? Porque é essencial a energia elétrica, mas quando tá muito calor, que a Você gente usa mais. precisa Gasta deixar mais. ligado, vem o verão agora, de repente é um valor diferente daquele que eu gastei nos outros meses, então ele vai variar. Tá. O que é fixo, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer o acordo. Ah, então eu aluguei um local para minha empresa. Fiz um contrato, gente, de 12 meses ou de 24 e tem multa às vezes se eu Tem. sair antes. Então, antes de fazer isso, eu tenho que fazer o que a gente chama de business plan. Olha, eu vou ter que todos os meses pagar esse aluguel. Isso cabe no meu bolso? Quanto que eu vou ter que vender para pagar esse aluguel? Que depois que eu já me comprometi, não tem mais jeito. Então, tudo aquilo que é fixo, eu tomo cuidado na hora de contratar. E os variáveis, eu tenho que cuidar com aquela lupa. Todos os dias acompanhar. Puxa, de repente aqui o bolo tá ficando muito caro, vou trocar. Só vou servir o cafezinho, Biscoitinho. Só o café, Aham. só o biscoito, ao invés de fazer, eu vou comprar. Né? Então, é aquilo que eu uso para minha atividade, mas que varia. Ah, então, por exemplo, visitar um cliente. Se eu saio e vou até o cliente, eu vou ter que me locomover, ou de Uber, ou de gasolina, vou ter que gastar ali com transporte. Puxa, então, de repente, e se eu fizer um primeiro contato por vídeo? Será que funciona? E eu não gasto? Então, aqui o segredo é cuidado na hora de me comprometer. E aqui o segredo é cuidar todos os dias, Tá. olhar todos os dias. Muito Perfeito. bom. Eu adorei. Você de casa faz o seguinte, comenta na nossa foto, lá na foto da Lu, faz pergunta pra ela, que você vê ela fala sorrindo. Ela Então, às vezes, você tá maravilhosa. falando, você tá fazendo tudo errado, mas ela vai falando sorrindo, você, calma, vai dar certo. Coloca numa planilha que vai dar tudo certo. Você não vai precisar nem de contador no começo, se você for bem organizado, né? exato, E aí, quando for Gabi. crescendo, você vai contratando, porque realmente é necessário depois de um E tempo, vai crescer, né? você Com vai certeza. crescer, hein? Olha, Vai. coloca ali a mão pro céu e vai trabalhando que você vai crescer. Perfeito.